alguns dos temas que envolvem o Futebol Porto e o futebol português, começando pela equipa principal. Nesta paragem de seleções, vamos olhar aquilo que tem sido a temporada do Futebol Clube Porto BB, porque os Dragões em casa pertencem a um restrito leque das equipas que somam por vitórias os jogos realizados. Boa noite. Mais boa noite para ti, para a Rita e para quem está em casa a assistir. Saiu de facto a informação durante esta semana que o Futebol Clube do Porto, nos campeonatos top 10 da UEFA, é sem dúvida nenhuma, juntamente com outras 5 equipas. E aqui as vemos, Liverpool, Barcelona, Juventus, Ghent e Ajax. Invictas, ou que só têm mesmo vitórias em casa, por isso. Aqui estão elas, o Liverpool com 6 jogos, Barcelona 6, Juventus também 6, Ajax 6, Ghent da Bélgica 7 e o Futebol Clube Porto com 5. Curiosamente, destas 6 equipas, a única que ainda não sofreu golos em casa, para além de só ter de facto também vitórias, é o Futebol Clube do Porto, que ainda não sofreu golo nenhum. Isto nos jogos em casa, 1-0, isto começando pelo último, ou pelo mais recente se quiseres, 1-0 ao Desportivo das Aves, 3-0 ao Famalicão, 2-0 ao Santa Clara, 3-0 ao Vitória Mas de Guimarães e 4-0 ao Vitória de Setúbal. Portanto, foram estes os resultados que o Futebol Clube do Porto fez em casa. Isto é evidente que quer dizer alguma coisa, não quer dizer absolutamente nada se o Futebol Clube do Porto não conseguir aquilo que pretende, que é efetivamente o campeonato, mas é apenas isto e não só, os próximos números também que estarão precisamente em discussão. Não é uma época tão má como o Futebol Clube do Porto, ou conforme muitos querem pintar. E não é, porque desde logo o Futebol Clube do Porto está na discussão de todas as provas. Segundo, porque está na luta não só pelo campeonato, como já disse, mas por outras todas competições. Mesmo na Liga Europa, depende de si próprio para o apuramento. Na Taça da Liga, que vamos ter agora 2 jogos até ao final do ano, precisamente os 2 jogos que faltam do grupo. Falta também ainda os 3 jogos que vamos ter, e para além do campeonato da Taça de Portugal, são 2 jogos que vamos ter também até ao final. Para já o próximo é que o Vitória de Setúbal, jogo eu, exatamente é isso. E depois a Taça de Portugal é preciso passar. Taça de Portugal, exatamente. Na Taça da Liga vamos jogar com o Casa Pia e o Chaves. Casa Pia e Chaves no último coisa, mas ainda falta também de facto esse jogo que o Futebol Clube Porto tem agora já este mês, creio eu, com o Vitória de Setúbal para a Taça. 24 de novembro, é já o próximo jogo. Exatamente, e que depois haverá lá para meados de dezembro, que será outra eliminatória da Taça, exatamente, com o Futebol Clube Porto se eliminar o Setúbal. Exato. Portanto, são esses os números, o Futebol Clube Porto está dentro deles todos. Depois, se quiseres também, podemos aqui fazer as contas em relação àquilo que prestação má. O Futebol Clube Porto, em relação ao campeonato passado, se tivermos como termo de comparação os jogos que o Futebol Clube do Porto fez com os mesmos adversários no ano transato, o Futebol Clube do Porto tem mais 3 pontos. Mais 3 pontos porque perdeu 2 pontos com o Marítimo, é verdade, porque o ano passado tinha ganho, este ano empatou. Perdeu 3 pontos com o Gil Vicente, que é uma das equipas promovidas, e aqui não há termo de comparação precisamente do ano passado, mas frente a qualquer equipa promovida do ano passado, o Futebol Clube do Porto venceu o jogo fora, portanto quer dizer que aqui perde também 3 pontos, então temos aqui 5 pontos negativos, mas foi buscar 8 pontos nos outros jogos, ou seja, em casa com o Guimarães venceu e o ano passado tinha perdido, com o Rio Ave tinha empatado o ano passado, este ano ganhou, portanto são 6 pontos contra 1, e depois ainda tens 5 pontos contra 1 nelas todas, pelo menos para já. Rita, ouvimos aqui o Bernardino Barros. Boa noite. Qual é o teu ponto de situação neste momento? Boa noite, João e Bernardino. Boa noite a todos os que nos seguem e à equipa aqui do Porto Canal. Eu concordo com o Bernardino. Faz
parecer crer que o Futebol Clube do Porto está muito mal, que é a equipa de desgraça deste ano e que as coisas estão catastróficas, mas os números que o Bernardino apresentou provam o contrário, que a equipa está equilibrada em relação ao ano anterior, em disputa direta com os mesmos adversários no mesmo terreno, até está com um resultado positivo, até está com um saldo positivo. Depois, comparando com o líder, que aparentemente está muito bem, porque ninguém fala dele, no global nós temos 19 jogos, eles têm 17, nós temos 13 vitórias, eles têm 12, nós temos mais um empate, temos 2, eles têm 1, e depois 4 derrotas para cada, 34 golos marcados cada, 14 golos sofridos nós, 13 golos sofridos eles. Nós estamos numa crise de resultados e pelos lados do Sul parece que está tudo maravilhoso. Depois também tive o cuidado de olhar em relação um bocadinho dessa equipa que está tão maravilhosa, em relação um bocadinho às contratações deste ano e aos números deste ano. E temos Marcano, Marquezine, Uribe, Luís Dias com mais de 1000 minutos, Marcano até com 1500 minutos, a melhor contratação deles, de Tomás, 20 milhões, tem 740 minutos. Depois vamos ver os miúdos da formação também, e temos Fábio e Baró com 450 e 300 minutos, e eles têm o Tavares e o Jota com 400 e 100. Portanto, parece que as coisas estão mais por o lado daqui, porque de facto nós somos uma equipa diferente, que somos uma equipa que somos os únicos pentacampeões deste país, e de facto é-nos exigido mais e cobrado mais, até porque temos os sócios que assim pedem, mas é preciso que as pessoas olhem e estejam atentas, sobretudo aqueles que são dos nossos, que há uma tentativa permanente de descredibilizar o trabalho de Sérgio, o trabalho da equipa e o trabalho da gestão do Futebol Clube do Porto. Portanto, não há razão, se formos a ver um confronto direto com o adversário que está à frente na Liga e que parece que está muito bem, nós estamos apenas a 2 pontos deles, estamos em todas as competições e os números provam que por aqui tem que estar com os ânimos serenos, porque o campeonato é longo, o caminho é longo, as outras competições ainda estão a começar, e não se deixem ir nestas ladainhas feitas pela imprensa, porque quando não nos conseguem vencer no campo, tentam arranjar fatores extra-futebol para perturbar o trabalho que está aqui a ser feito. Feito então esse ponto de situação do Futebol Clube do Porto até o momento, aproveitando esta paragem pelas seleções, seguimos em frente para falar também sobre as decisões de alguns tribunais relativas ao Benfica. Ora, Bernardino Barros, o Tribunal Administrativo deu razão ao Benfica no recurso sobre o castigo apresentado pelo Conselho de Disciplina, e o Tribunal de Lisboa absolveu o Benfica de um jogo à porta fechada no caso das claques. Qual é o teu comentário a estas duas decisões? Ilibou não, ele em princípio, pela questão... Exatamente, iliba todos. Porque aquilo que vem, e começando se quiser já por aí até, para elucidar, porque muita gente poderá ter ficado ou ser levada no engano de que a única decisão que houve foi efetivamente o tal jogo à porta fechada com que o Benfica tinha sido penalizado. Tudo isto evidentemente que anula todos os outros casos em que o Benfica também está envolvido, e são nada mais nada menos do que 14, ou seja, não são tão poucos quanto isso. Na quarta-feira, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa absolveu o Benfica das penas de disputar um jogo de futebol à porta fechada e de pagamento de multa de 56.250 euros pelo relacionamento com grupos organizados de adeptos. De acordo com a decisão daquela instância de recurso, os encarnados foram absolvidos de todas as 14 contraordenações impostas pelo IPDJ em 27 de agosto de 2018 por infrações ocorridas em vários jogos. Ou seja, e depois elenca aqui os jogos, 5 jogos em casa da Primeira Liga, entre 13 de maio e 23 de setembro de 2017, 2 para a Liga dos Campeões, Besiktas e CSKA de Moscovo, e depois Taça da Liga. Ou seja, aquilo que nós aqui temos em causa é efetivamente o comportamento que há em relação aos adeptos, que todos nós já conhecemos, infelizmente, e que já sabemos, e que é habitual, e que daqui não foi como foi o caso, foi pelo Tribunal Judicial, foi anulado. Deu razão e, portanto, absolveu o Benfica.
É evidente que também já se sabe que o IPDJ vai recorrer precisamente dessa mesma decisão e resta agora saber o que é que irá acontecer. Por outro lado, antes disso, esta foi a mais recente, antes disso, tinha havido também uma outra decisão estranha, muito estranha mesmo, diria eu, pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, que inibe ao clube de ser culpabilizado pelos atos dos adeptos também. Isto tendo em referência precisamente aquilo que aconteceu no jogo com o Futebol Clube do Porto, exatamente no ano transato, mais propriamente em abril de 2008, e conforme dizem aqui, questiona, e porquê? Porque questiona o valor probativo dos relatórios da polícia e dos delegados, a identificação dos envolvidos com o clube e, sobretudo, considera inconstitucional o princípio de culpabilização dos clubes para atos dos adeptos, que é apenas, e frisa a notícia, a base de todos os regulamentos disciplinares do planeta, bem como da FIFA e da UEFA, escrito também em forma irónica. A verdade é esta. Mas o que é que nós estamos aqui a falar precisamente neste jogo? Estamos a falar de, antes do jogo, agressões entre elementos dos No Name Boys. No decorrer do jogo, agressões a um agente da polícia por elementos da mesma claque, com murros e pontapés. Depois da partida, e ainda no interior do recinto, elementos dos No Name derrubaram caixotes de lixo e vidrões, arremessando depois as garrafas de vidro e outros objetos contra a polícia e outros adeptos. Ainda no interior do estádio, tentaram fechar a porta de Anjos, provocando ferimentos em elementos das forças de segurança e, finalmente, já na Praça Centenário, arremessaram uma grade de ferro contra a polícia. Ou seja, isto o que é? É violência pura. Quer antes, quer durante o jogo, quer depois do jogo, isto dentro do recinto e depois fora do recinto. Isto é o habitual que nós vamos vendo, precisamente dos adeptos. E se nos lembrarmos, e não é preciso puxar muito pela memória, para nos lembrarmos de Braga no jogo de futsal, e estamos aqui também, por exemplo, a recordar a Ponta Delgada. Ainda agora, mas esta agora foi recente. Esta foi a continuidade daquilo que aconteceu o ano passado. O ano passado, como todos nos lembramos, foi o Benfica jogar precisamente aos Açores, também com o Santa Clara. Houve mosquitos por cordas, muito mais mosquitos do que cordas, numa discoteca em Ponta Delgada. Foram identificados alguns adeptos do Benfica precisamente nessa rixa. É evidente que também, e na altura, nós dissemos aqui, que estivemos aqui precisamente a falar sobre isso, dissemos aqui que não compreendíamos como é que depois de identificados eles conseguem vir embora seja o mesmo país, mas conseguem vir embora, apanhar o avião e sair de uma ilha sem serem levados a tribunal, ou pelo menos sem haver qualquer sanção. É evidente o que é que aconteceu. Aconteceu aquilo que também já se sabe e que foi negado por muita gente, que não foi seguido pela comunicação social, mas que aconteceu este ano. À chegada dos adeptos do Benfica, precisamente, novamente aos Açores, à Ilha de São Miguel, a Ponta Delgada, foram identificados alguns desses adeptos que lá estiveram o ano passado e que este ano voltaram novamente. Foram presos, foram submetidos a julgamento, e tanto é que ele decorreu, se me não engano, começando na terça-feira, e vai decorrendo, não sei se já acabou hoje, porque ainda não vi mais notícia disso. É evidente, se fossem outros adeptos de outras cores mais parecidas com estas que aqui temos do Futebol Clube do Porto, com toda a certeza que haveria já um batalhão de jornalistas todos os dias à porta do Tribunal de Ponta Delgada. A verdade é que foi falado na terça-feira, foi falado nos jornais de quarta, hoje já não vi nada, não sei se houve já términos do julgamento ou não, se já houve condenados ou não, mas a verdade é que isso aconteceu. Ou seja, esta é a grande realidade que nós aqui temos. Agora, levantam-se aqui vários problemas e graves. Para que é que existe a legislação contra a violência? Para que é que a Liga tem os seus delegados para tomarem nota de tudo aquilo que se vai ocorrendo e passando multas, ou pelo menos que depois culmina com a Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a exarar multas, a exarar de facto multas e não só, e castigos, quer a intervenientes no jogo, quer precisamente aos clubes por causa do comportamento dos seus adeptos, e temos muitas, como é a pirotecnia e tudo isso. Portanto, a partir daí elas existem. Para que é que serve isto? Se isto vai fazer jurisprudência, é evidente que está aqui um caso levantado muito grave. Hoje já tivemos, quer o secretário de Estado
do Desporto, quer também o próprio Ministro da Educação, a falar precisamente, não é sobre isso, mas dizendo que sim senhor, que a nova autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto vai tomar conta, ou vai ser muito mais rápida do que aquilo que foi o ano transato. Aliás, até diz aqui duas coisas engraçadas. O Ministro da Educação disse que sabemos bem que a violência acaba por estar muito estetizada na nossa sociedade e temos de trabalhar para erradicar, o que permite a tal autoridade para a comunicação, para a prevenção e combate à violência e o decreto-lei onde eles se baseiam, que haja maior celeridade nos processos. O problema não está na celeridade. O problema está na observação. Exatamente, na aplicação da lei. Afinal de contas, há ou não há? Isto, além de levantar a questão, para que é que serve esta lei? Para que é que serve os castigos que são dados pela Federação, pela Liga, e o que é que está lá a fazer a Polícia para fazer relatórios, o que é que está a fazer o IPDJ também, que também vê as suas ações serem negadas pelo próprio Tribunal. Sabes que isto da jurisprudência, e eu disse-o aqui na altura, foi enfim, são às vezes situações que se levantam em tribunal e que podem ser um bocado, não são dúbias, se calhar orientam precisamente para determinado sentido. E quando nós temos que no tribunal do Etopeira, ou pelo menos no julgamento do Etopeira, decidindo se a SAD do Benfica ia ou não ia, a tribunal que mergulha, e se consegue saber, ou se consegue fazer com que o diretor jurídico da SAD encarnada não tenha absolutamente nada a ver com a SAD. Cortaram o cordão umbilical e agora resta saber quem é que vai ser o que é que vai ser. Não é do nada morto, é que isto agora vai por aí por fora e, como já vimos, faz jurisprudência em tudo. Tudo isto me leva a uma situação que é de facto a questionar, não é questionar, é a dar razão a quem há pouco tempo ainda afirmou, não há muito pouco tempo, mas também não vai há muito, vai 3 épocas, afirmou que há uma justiça a norte e há outra justiça a sul. E como sempre, visionário como é, o presidente do clube encarnado, chega-se a esta conclusão. Estamos a recordar também. Exatamente, chega-se precisamente a esta situação, que a justiça de Lisboa é melhor do que a do norte ou do resto do país. E Luís Filipe Vieira disse que sim, e quando o DDT, que é o dono disto tudo, diz, o país senta-se, o país acredita e ri sossegado porque justiça é feita. Só que a justiça é feita por um lado, mas também quem acredita na justiça a sul, também está tudo explicado porque é que isto vai acontecendo paulatinamente e vai fazendo jurisprudência em tudo que é sítio. Agora, quem quiser, quer a Federação, quer o IPDJ, que recorram de toda esta decisão judicial, quer do administrativo, quer mesmo do judicial, para que depois se saiba se efetivamente isto vale ou não vale alguma coisa, ou se então, a partir daqui, estamos ainda pior do que o que estávamos e vai ser muito difícil ir aos recintos desportivos e ao futebol. Porque se isto continuar e se isto fizer, de facto, jurisprudência, se ninguém quiser saber de nada, se ninguém ligar à polícia, se ninguém ligar aos delegados, se ninguém ligar a quem tem a função de coordenar tudo isto e de punir quem é o prevaricador, então isto é a lei de faroeste. E se calhar é para isso que caminhamos. E tu, Rita, como adepta e cidadã, como é que reages a tudo isto também que o bebê nos apresentou? Com estupefação, porque de facto isto abre uma jurisprudência muito perigosa. Eu aliás, aconselharia ao Futebol Clube do Porto, perante esta jurisprudência, a acabar com a claque, porque a partir do momento em que acabar com a claque, qualquer adepto que cometa algum crime, algum desacato, o clube não poderá ser mais culpado e vai poupar muito dinheiro em multas que tenha andado a pagar. Quando dizem que um adepto que integra um grupo organizado é um adepto igual aos outros e depois o clube não pode ser responsabilizado por o que os adeptos fazem,
abre aqui a lei da anarquia, e isto é perigoso, e começa a ser perigoso, de facto. Eu gosto de ir com os meus filhos ao futebol, mas começa a ser perigoso este futebol que vai nascer daqui para a frente, quando os clubes deixam de ser responsabilizados por o que qualquer adepto fizer no recinto, quando os clubes deixam de ser responsabilizados, começando por todas as tarjas, tudo o que levarem, porque esse adepto não é responsabilidade do clube, de facto o futebol pode ficar, como se costuma ver nos países da América do Sul, começa a ser o caos. E preocupa-me isso, porque de facto o futebol não ganha nada com estas vitórias. E para mim é ultrajante que de facto tantos processos uns atrás dos outros que são abertos ao Clube da Luz. De facto, o Luís Filipe Vieira é um sábio, porque ele tem razão que os tribunais são diferentes para aqueles lados do país do que são cá em cima. Mas aconselho vivamente o Futebol Clube do Porto a repensar se vale a pena ter uma claque organizada. Porque temos a claque organizada, somos penalizados, os outros não têm claque organizada, a claque é ilegal, mas está tudo bem porque são apenas adeptos e só adeptos, e o clube não pode ser responsabilizado por os atos dos adeptos. Portanto, a partir de agora, quando quiserem alguma coisinha, digam-me a mim que eu trato da saúde de alguém, porque eu sou só um adepto e o clube não vai ser penalizado por isso. A partir de agora, infiltras lá qualquer pessoa, dás-lhes alguns 50 eurinhos ou uns bilhetes para ver o jogo num país qualquer, e ele arma os desacatos, bate ao árbitro, bate à polícia, parte as cadeiras, rebenta a cara, porque é só um adepto e o clube não pode ser responsabilizado pelos meus atos. Portanto, eu estou aberta a umas malinhas de prémio e começo a provocar uns desacatos, porque eu sou só um adepto. A mim não acontece nada, porque se tem visto que os adeptos que também andam por o país fora a fazer desacatos, também nada lhes acontece e continuam a poder ir acompanhar as equipas e ir ver os jogos aos mesmos sítios onde no ano anterior andaram a partir tudo. Por isso, vamos em frente, é o país que temos. Não há justiça, não é e num país onde não há justiça só há uma coisa, é a anarquia, e prevalece a lei do corrupto e do incompetente, e do sabichão, e a lei do mais forte. Precisamente aquele que manda, ou quer mandar, e manda. Sabichão, e manda. Os vistos manda. É que isto é mais engraçado ainda, porque se nos lembrarmos também, para além dessa decisão do Etopeira, em que ninguém sabia quem era o Paulo Gonçalves, nem o Paulo Gonçalves sabia quem era, só que o Paulo Gonçalves se calhar também não sabia quem é que estava do outro lado, o que é engraçado no meio de toda aquela promiscuidade que aconteceu. A grande realidade é que também já havia, ou já houve, uma outra decisão, também ainda há pouco tempo, deste mesmo Tribunal Administrativo do Sul, em relação a desculpabilizar outra situação onde tinha sido culpado o Benfica, que era a exibição da música da tourada no fim do jogo, em que não houve absolutamente punição nenhuma também, porque entendeu o Tribunal Administrativo do Sul que efetivamente que não foi feito para achincalhar. Portanto, essa foi a decisão que tomou. Agora, se nós tivermos em ter uma comparação, e as pessoas podem estar a dizer assim, mas estão-se a exaltar porquê? Mas porquê? Eu digo assim, por uma razão muito simples, porque eu não vi, nem vejo, aliás até vejo o contrário, o mesmo clube a ter a atitude que está a ter em Portugal, precisamente nos jogos das competições europeias. Não estou a falar dos resultados, porque os resultados já todos nós sabemos o que são e não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, a questão não é essa, e aliás até acho piada, estás-te a rir, mas olha que acho piada, porque eu depois leio, são as tais incongruências, eu leio o discurso ou pelo menos as declarações do Presidente, dizendo que quer conquistar um título europeu e que o Benfica que vai ter dimensão europeia, e depois quando nós damos conta disso, mas quando damos conta disso, ainda precisamente há 2 dias, num congresso que houve, o Rui Costa exatamente disse que o importante não são as competições europeias, o importante é ganhar o campeonato nacional. Pronto, estamos de acordo, ou seja, aqui já é um discurso diferente, mas eles que se entretenham. É evidente que se fosse, e aí eu faço sempre o termo de comparação, se fosse Jorge Nuno Pinto da Costa, Luís Gonçalves, já havia dizer que se falava uma ou 2 vozes e que não havia entendimento, que não havia união e que estava cada um para o seu lado. Assim como a grande verdade é que um diz que quer ser campeão europeu novamente e quer fazer grandes campanhas na Europa. Nota-se, desde há 2 anos ou há 3 para cá, é aquilo que se vê. E o outro diz que efetivamente não o quer fazer
mas que o importante é o campeonato. Eu agora pergunto, de facto, aos jornalistas deste país, porque é que não pegam nesta discrepância? A dizer que há desordem. Exatamente, a dizer que há desordem, que não há união, que ninguém sabe o que quer, que rama cada um para o seu lado. Mas o mais importante disto, que é isso que eu dizia, quando foi o caso dos foguetes, ou very lights, se quiserem, lançados no estádio Vicente Caldeirão, ainda era Vicente Caldeirão, no jogo que o Benfica foi fazer a Madrid para a Liga dos Campeões, a UEFA não foi nada meiga. Deu suspensão ao Benfica até nova situação. E o que é que aconteceu? Primeiro, o Benfica descartou-se logo a dizer que não tinha nada a ver com isso e que pedia desculpas, mas aí não disse que os adeptos que não eram dele. Aí não disse, nem tentou fazer uma reclamação para a UEFA, dizendo que não tinha nada a ver com os adeptos, como aqui, que não tem nada a ver. Não, calou, e aquilo que fez foi um comunicado para os adeptos dizendo que não queria que isso viesse a acontecer, porque o clube poderia ser severamente penalizado. E a penalização seria aquilo que aconteceu aqui, jogos à porta fechada. Só que aí com o UEFA fia mais fino. Não é o mesmo, até porque os tribunais não são iguais. São os mesmos. Lá os tribunais do Sul, ou administrativos ou judiciais, são outros tribunais. E o que acontece é que em todos os jogos que houve, quer em casa, quer fora, foi sempre emitido um comunicado por parte do clube a alertar os adeptos para o posicionamento deles em relação ao jogo, para as intervenções que poderiam ter, que poderiam penalizar o Benfica, mas não o fazem nos jogos em casa. E quando nos dizem, ou quando nos querem fazer ver, que efetivamente não há qualquer ligação entre o clube e os adeptos, eu só pergunto, e não é muito difícil, já não falo em casa, porque em casa é fácil, estão dentro de casa, podem fazer o que quiserem, até podem entrar pela porta da cozinha para chegar à sala de jantar. O problema é deles. Agora os jogos fora, em que nós temos exemplos disso, em que quer a nível da Federação, e já aconteceu, por exemplo, no jogo da Supertaça, quer nos jogos da Taça da Liga e todos os outros, que são realizados fora, além dos jogos do campeonato também, eu só gostaria de saber porque é que são abertas as portas horas antes, para que os adeptos encarnados possam estar dentro do recinto de jogo, a pôr a parafernália de objetos que têm que pôr, como tarjas de incentivo, seja aquilo que for, e inclusivamente tem a presença do OLA do Benfica para supervisionar tudo isso. Os adeptos do futebol, neste país, e isto é atenção para a Liga e para a Federação, entram em campo às vezes 1 hora antes, mas com revistas que demoram 45 minutos. Conforme já aconteceu ao Futebol do Porto, e sítios onde eu estive, sim, e estádios onde eu estive. O que origina que muitos dos adeptos só possam entrar já depois do jogo realizar, ou estar, ter começado. Algumas vezes até com 10, 15, 20 minutos de atraso, a entrarem, já com o jogo a decorrer. Mas, no entanto, ali é tudo permitido e, pergunto eu, então, se são adeptos, não têm apoio nenhum, se não dão apoio nenhum, como é que é possível que eles entrem 1h30, 2 horas antes do jogo, antes de abrirem os portões para o público, para porem as suas tarjas e tudo aquilo que querem para incentivar a equipa? Que eu acho bem, que o ponham, que incentivem. Agora o grande problema é este. Porquê é que isso é possível? Pergunto, porquê? Então cá fora há umas leis e lá fora há outras? O Benfica também há, porque o Benfica aqui rege pelas leis do eu quero, posso e mando. Faz aquilo que muito bem quer e entende. Lá fora subjuga-se, sujeita-se e teme a mão da UEFA para os castigos que lhe podem acontecer conforme aconteceram aqui. E muito sinceramente, não queria que isso acontecesse, até porque senão lá teríamos mais bombos e mais colunas num estádio vazio, mas a verdade é que se calhar um jogo à porta fechada seria giro para saber qual seria a reação do Benfica perante a decisão da UEFA e o que é que iria recorrer e se os argumentos seriam os mesmos que utilizou aqui em Portugal. Só que aqui sabe que está à vontade para manobrar, porque infelizmente tem tudo. Mas se de facto há esta lacuna da lei e o juiz fez apenas e só cumprir a lei, que eu não sou jurista e não consigo dizer, então o secretário de Estado e o ministro, em vez de estarem preocupados em que seja mais célebre o processo em relação aos castigos, têm que estar preocupado em alterar as leis para que haja uma lei que mantenha a segurança nos estádios e que de facto as entidades sejam responsabilizadas por os comportamentos incorretos. Mas eles são.
O grande problema é que toda a gente fecha os olhos, não é? Pronto. É, não, Mas eles dizem que infelizmente não é, é isso. não é. Diz uma coisa. Quer dizer, o Benfica não apoia os adeptos. Apoia, claro que apoia. Então, claro que apoia. Claro que apoia. Basta ver as carrinhas que são alugadas em nome do clube para transportar os elementos dos no-name. Basta ver isso, e não é difícil, porque isso já ficou provado por várias vezes, que perguntem à ACP também Os comboios. quem é que paga o comboio para o Jogo do Dragão, por exemplo, quem é que o paga, para onde é que vai a conta. É tudo isso que é preciso saber. Agora, é evidente, tudo isso é diluído nas contas, com os 14 milhões. Mas não venham a tirar a poeira agora que vai ser os Exatamente, processos mais céleres e não sei o Mas quê. há indícios disso, não há indícios. Há provas concretas que apoiam os adeptos. Preocupem-se mais em fazer Exatamente. cumprir E a agora lei. estamos preocupados com o quê? Não Estamos venham com a preocupados agora em poeira. tomar essas decisões, dizendo que não tem nada a mais ver com rápido. isso, que não pode fazê-lo, que é inconstitucional. Inconstitucional, conforme dizia o outro, o Tanas, porque vão fazendo aquilo que eles querem e entendem, vão mandando neste país e mais. A gravidade é isso. É que perante todas as instituições, quer desportivas, quer judiciais, quer governativas, isto continua a passar-se e toda a gente fecha os olhos. Não há ninguém que tome uma posição em relação a isto. Não há ninguém que dê um murro na mesa e que diga já chega. Pelos vistos parece não e vai continuar. Temos mesmo que seguir em frente, estamos já na reta final do programa. Receitas televisivas, benefícios fiscais e horário de transmissões, temas que também que já foste tocando aqui, que envolvem a Liga e que têm estado em foco nos últimos dias. Foi uma e bem, é evidente, que tem que se trabalhar nisso e tem que se fazer. A Federação Portuguesa de Futebol apresentou um relatório elaborado pela consultora McKinsey, que visa precisamente assegurar a sustentabilidade do futebol português. E muitas coisas que se tem falado sobre a questão precisamente dos horários dos jogos que são realizados, com a secretária da Liga, Sónia Carneiro, a dizer que tem que se olhar, numa frase que eu acho curiosa, tem que se olhar de facto para os adeptos, mas também tem que se olhar para os telespectadores. O que é uma coisa curiosa. Porque, queremos adeptos nos estádios, mas também queremos exato, também quer adeptos em todo lado. Não pode haver chuva na eira e sol no naval, ou ao contrário, se quiserem, também não pode haver. A grande verdade é que efetivamente tem que haver algumas coisas que têm que ser cortadas e tem que haver um entendimento. Essa é uma das questões. Depois, portanto, os horários das televisões. Depois também a questão dos direitos de transmissão ou direito de transmissões de TV, que também já foi dito pelo próprio Pedro Proença, que efetivamente isto antes de 2028, Espero já estamos ser em avó. 2019, já estamos quase 2020, vamos dar, os poucos dias que já faltam para o novo ano, efetivamente, vamos dar esses dias de barato e vamos dizer que são 8 anos que estarão à espera. Precisamente porque ninguém quis acautelar na altura aquilo que deveria ter sido acautelado. E a verdade é que também não adianta hoje é 15, que são 17 ou 18, ou se calhar agora até já nem isso são, devem ser 13 ou 12 ou 11, porque alguns deles também se foram incompatibilizando com os do lado lá Já perceberam que não ganham e já nada. perceberam que não têm absolutamente nada a ganhar. E é necessário, de facto, dar uma volta a esta situação e ver o que é que se faz ou o que não se faz. Agora, o que é que foi feito ou o que é que este estudo diz? Para já, algumas coisas interessantes, sem dúvida nenhuma. A estrutura da prova de calendário. É proposto diminuir os jogos internos. Ou seja, reduzir o número de equipas para 16, que é aquilo que querem. Ou, então, acabar com a taça da Liga. Ainda agora começou. Mas não há consenso em relação a isso. Quer a nível de clubes, quer a nível também, quer a nível da diminuição do número de clubes, quer também da extinção da Taça da Liga. Aliás, é uma das meninas dos olhos, precisamente de Pedro Proença. Depois, rever a calendarização para proteger equipas nas provas europeias. Já devia ter sido feito há muito mais tempo e continua a não ser. Reestruturar a segunda Liga e otimizar horários. É isto que querem. O otimizar horários acho bem. Nós não podemos ter e não podemos pedir, embora tudo isso seja falacioso. Quando se está a falar num jogo de Setúbal, Boa Vista ou Setúbal Moreirense, com as pessoas a dizer que o jogo é às 9h30 e que há deslocação. Vão poucas pessoas, mas vão. E mesmo esses adeptos que vão, merecem o respeito da Liga, porque também são adeptos e são telespectadores. Se querem telespectadores
em casa, no sofá, que devem ser a maioria nesse jogo. Obviamente que também, se querem adeptos, também têm que lhe dar as condições necessárias para que muitos deles possam regressar, não já de madrugada à casa para ir trabalhar no dia seguinte. E esse é que é o grande problema, é que o futebol está escravizado em relação aos horários da televisão. E quem manda, efetivamente, são os operadores televisivos. E se assim é, basta ver que, para já, um caso nonsense, que é o único, de facto, no futebol europeu. O próprio clube a transmitir os jogos, os seus próprios jogos. Onde, em casa, pelo menos tem uma prerrogativa. Não depende da Liga e não depende de ninguém para o seu calendário. É ele que o decide. Porque é ele que diz a que horas é o jogo, quando transmite e quando não transmite, portanto define. Está sujeito, precisamente, aos jogos fora, mas isso como todos os outros que estão sujeitos aos jogos fora e em casa. Essa é que é a verdade. Depois, a formação de jogadores. Querem aumentar o número de jogadores emprestados de 6 para 10. O que de facto vai ser bonito. Com este acabaram de reduzir. Jogadores... Acabaram de reduzir agora, mas agora querem aumentar. Não é? E porquê? Sabe-se lá, porquê? Para que apareçam mais casos como Cádiz e como Chiquinhos e outros que tais que andem sempre a passar de um lado para o outro e que depois vão resolvendo os jogos a seu bel prazer. A partilha de valor de passe do jogador com o clube receptor, o que também é uma coisa curiosa que eu não entendo isto. E aumentar o número de vagas para jogadores formados localmente. Então, os jogadores da equipa B, existe a equipa B e as equipas de sub-23 para quê? Para quê? Mais ainda, eles já são formados localmente, como eles não podem ser chamados às equipas principais, podem. Enquadramento regulatório e fiscal. E aquilo que nós ouvimos foi precisamente reduzir a carga fiscal, que foi feita precisamente quando a Troika entrou em Portugal, para aumentar esses valores em relação aos desportistas, e agora querem novamente baixá-los. Não sei se vai ser possível ou se não faço ideia, mas tudo isso é muito bonito. Ou seja, tudo aquilo que está feito, ou tudo aquilo que foi feito, ainda é para fazer planos de estudo e comissões de trabalho para ir levando isto para diante. Mas há uma coisa que é verdade. Os interesses, enquanto se houver, e se estiver a olhar para os interesses dos pequenos e os interesses dos grandes, eles não coabitam um com o outro. Chocam. E tem que haver grande entendimento para que se consiga levar isto para diante. Rita, a tua opinião sobre este tema? O que me choca nisto é o Pedro Proença já está cá há alguns aninhos e ainda andamos a fazer estudos, ainda vamos fazer estudos, temos ideias, mas temos ideias com base ainda em estudos que hão de vir. E como é que ainda agora a Liga o campeonato foi aumentado, aumentou-se o número de clubes e agora já se quer reduzir o número de clubes. Joga-se a Taça da Liga, agora quer-se acabar com a Taça da Liga. Não há um rumo, um objetivo, não se sente que haja uma estrutura, que ele vem para a Federação e não tem pensado, não tem um projeto pensado, anda a navegar conforme as situações, e isso é aquilo que mais me choca, é não se saber. Amanhã aumenta-se o campeonato, reduz-se o campeonato, afinal não, o campeonato fica grande, mas tira-se a Taça da Liga. Disseram já no princípio, no fim da época passada, disseram que o calendário, iam ser mais cuidadosos com o calendário, com os jogos à sexta-feira e à noite, e à segunda-feira à noite, e afinal há jogos à segunda-feira à noite. Agora dizem que no segundo semestre, na segunda metade do campeonato, já vai haver cuidado com o calendário, mas não dizem que cuidado é esse. Depois o cuidado esse, se calhar, vai ser mais uma vez ao serviço e ao interesse de alguns e não ao interesse de todos, porque foi aquilo que eu tenho vindo aqui a dizer, continuo a não perceber porque é que o Porto, quando joga com o Aves era a única equipa que não tinha, tirando o Marítimo que jogava, não, o Tondela que jogava com o Sporting, eram os únicos que não tinham jogado a meio da semana, portanto continua a ser um atropelo, porque não dizem, vai-se mudar, mas não dizem qual é a regra, qual vai ser, como é que vai funcionar, quais são os pressupostos, e depois é conforme lhes convém. E é isso que nos choca, continuamos sem rumo na Liga. Muito bem, seguimos em frente ainda para falar sobre mais um tema. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalismo instaurou um processo a Tânia Laranjo. O processo disciplinar resulta da queixa apresentada em maio deste ano e surge na sequência da conduta profissional de Tânia Laranjo, acusada por Diogo Faria de faltar à verdade, isenção e rigor informativo. O primeiro exemplo dado envolve a viagem realizada pelo colaborador do Futebol Clube do Porto a Budapeste em novembro de 2018.
Na participação, questiona-se uma notícia feita pela jornalista do Correio da Manhã e baseada numa comunicação de Diogo Faria no âmbito do processo em que é arguido. A jornalista escreve que o comentador do Porto Canal foi obrigado a justificar uma falta, informação que Diogo Faria rebate, sublinhando que jamais falhou qualquer diligência judicial. A participação destaca também que Tânia Laranjo não obteve o contraditório por parte de Diogo Faria. A jornalista referiu ter tentado contactar Francisco J. Marques, algo que o comentador do Porto Canal diz não ter acontecido. A opção jornalística é alvo de críticas, já que, como pode ler-se, Francisco J. Marques não é representante de Diogo Faria. Sobre a mesma notícia, é ainda posto em evidência o que foi escrito sobre a sessão de julgamento pública de 29 de março de 2019 e, em particular, sobre o comentário de um juiz. Segundo o colaborador do Futebol Clube do Porto, Tânia Laranjo tratou esta informação de modo a falsear e a alterar as palavras do magistrado judicial. Tânia Laranjo é também acusada de deturpação de factos para prejuízo de imagem e bom nome, ao ter-se referido a Diogo Faria como réu num processo cível movido pelo Benfica, algo que é desmentido na participação. O tratamento jornalístico de outros aspectos da viagem a Budapeste nos programas da CMTV é alvo de críticas, salientando-se que nos referidos programas é alterada informação para criar suspeita e desconfiança. Na participação enviada por Diogo Faria, conclui-se que Tânia Laranjo agiu de forma livre, voluntária e consciente, mesmo tendo noção de que a conduta era deontologicamente censurável. A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista informa que o processo disciplinar instaurado a Tânia Laranjo está em curso. Ora, e Rita, faz aquilo que acabámos de ouvir, a tua opinião também sobre este caso. Olha, por causa deste caso, fui rever o programa que tu fizeste com o Diogo para me relembrar das acusações que o Diogo faz aqui e, de facto, são tantos disparates. Eu não vou chamar mentiras, que é para a Tânia Laranjo não me abrir um processo a mim, mas são tantos disparates dito por ela no Correio da Manhã que, de facto, ela deve ter dormido mal aquela noite e deve ter posto as lentes dos óculos dos olhos ao contrário, porque tantas discrepâncias, tantas acusações falsas, desde o hotel onde estava a dizer que não era num sítio turístico, quando o hotel diz que é precisamente num sítio turístico, a dizer que ele faltou a uma audiência, quando ele não faltou a audiência, a dizer que ele só tardiamente informou o tribunal que se iria deslocar a Budapeste, quando não há um prazo limite para ele o informar, a não ser a data de partida, e ele afirmou atempadamente. Portanto, fico contente por saber que vai haver este processo. Não fico com pena nenhuma da Tânia Laranjo, porque mostraram há um bocado a Tânia Laranjo ao mesmo tempo que mostravam o Paulo Gonçalves, e ela seguramente que terá um destino, se faltar a carteira de jornalista, terá um futuro muito mais risonho, porque é aquilo que tem acontecido também a Paulo Gonçalves. Portanto, acho bem que seja aberto o processo. Espero que, de uma vez por todas, que haja justiça e que esta senhora perca a licença, porque de facto é vergonhoso o tipo de jornalismo que ela faz e não serve a causa jornalística, mas não estou com pena nenhuma dela, porque ela seguramente vai ficar muito melhor do que o que está. Bebê. Acho que eu tenho um certo... Limito-me muito nestas questões porque são... Se eu estivesse a falar de colegas jornalistas, ainda poderia, de facto, ter a minha opinião de que alguns podem extravasar, efetivamente, as barreiras daquilo que é admissível, daquilo que a carteira profissional manda ou não manda. Agora, quando neste caso, estamos a falar, não é neste caso concreto, este caso é mais um. Estamos a falar de, conforme eu ouvi, verdade, isenção e rigor, dá vontade de rir. Porque aquilo que nós temos e aquilo que nós vemos ao longo do tempo, e atenção a uma situação, a mesma carteira profissional de jornalista já penalizou a mesma jornalista no caso do empurrão contra o poste. Porque no relatório vem precisamente que nada disso se passou, nada disso se viu, apenas e só de facto uma invenção mais, ou seja, já tem antecedentes, e tem antecedentes vários também, vale a pena estar aqui a falar no assunto, porque já tem condenações por crime de publicidade e calúnia e por crime de difamação, mas isto a nível judicial, não é a nível de carteira,
nem a nível de sindicato. É, efetivamente, a nível judicial. Agora, tudo isto, aquilo que me leva, sabes que eu quando leio ou quando vejo no Facebook, não é Twitter, o Twitter não tem, é Facebook mesmo. Quando vejo no Facebook um post, também se deve chamar assim, com uma massa de tabaco Porto, que vai ter certos dizeres lá, conforme era feito antigamente, e é ainda, precisamente para lutar contra o tabagismo, etc., pondo aquelas frases bonitas e que devem tirar à vontade a quem quer fumar. A verdade é que, logo com esse maço Porto escrito, já é há uns tempos largos, escreveu agora só com este maço, dá mesmo vontade de deixar de fumar. Isto só vem provar que aquilo que mede e aquilo que faz mexer precisamente a jornalista é o ódio que tem ao Futebol Clube do Porto, o ódio que tem ao seu presidente, e que não vem de agora, já vem de há largos anos. Essa é a única coisa que há, de facto, a referir aqui. Isso já todos nós sabemos. Sobre a questão dos castigos ou não castigos, ou pelo menos dos inquéritos que fazem ou que não fazem, das sanções que possa levar ou não da Comissão da Carteira de Profissional de Jornalistas, interessa-me aquilo que efetivamente aconteceu, e conforme já disse, aconteceu a nível judicial. 3, de facto, sanções que teve, ou 3 decisões judiciais que a penalizaram e culpabilizaram. Agora o resto, cada um tira as ilações que quiser, mediante aquilo que nós vamos vendo, mas não é só neste caso. Que nós estamos a falar também, as pessoas normalmente que se movem, eu diria por ódios mesmo, e posso dizê-lo, contra alguém, normalmente são pessoas que são prepotentes, são pessoas que não conseguem ser precisamente aquilo que aqui dizia na peça, verdadeiras, isentas e rigorosas. Não são. E tanto não são, que veja-se também, tirando este caso do futebol, que é o que estamos a falar, vertente este não, que apresentou aqui, já não é futebol, isto é a autêntica perseguição pura, mas é isso que se faz. Precisamente porque já aconteceu o mesmo, quer no Monte Branco, quer no caso Sócrates. Mas também está no canal próprio para o fazer. No outro canal, se calhar, já não estaria lá. Por isso, a única coisa que me apraz dizer é que, de facto, isto devia ser muito mais rigoroso perante aquilo que se faz ou que não se faz, o que se diz ou não se diz, o que se escreve ou que não se escreve. E quando aqui temos que nem sequer conseguiu ouvir uma das partes interessadas ou não contactou uma das partes interessadas, obviamente diz tudo aquilo que normalmente aí está escrito. O resto, deixar andar, porque outras coisas virão. E porque hoje é quinta-feira, vamos à rúbrica A Verdade Não Tem Hora. E, Bebê, o que é que nos trazes esta semana? Nada, também é apenas só e mais uma particularidade daquilo que eu continuo a dizer, que é um ataque cerrado que normalmente se faz em alguns órgãos de comunicação social a tudo o que é Futebol Clube do Porto, a tudo o que mexe, a tudo o que respira azul. Esta, podemos começar precisamente pelo fim, não era esta a primeira é precisamente, mas podemos ver esta e pôr aqui, tem precisamente o gênese da notícia que eu vi. Podem passar à frente, se não se importam, e depois vão precisamente a esta. Esta também pode passar à frente e podem mostrar precisamente, ora, aí está, 30 milhões na corda bamba. Ou seja, está toda a gente preocupada, toda a gente não, está preocupado o Record com os 30 milhões que poderão ir ao ar, precisamente pelo castigo que levaram os 3, 4 jogadores. O Luís Dias, o Marquezinho, o Sarabia e o Uribe. A questão é esta, meus senhores, é que eles ainda continuam cá, aliás, é melhor não mentir, eles não continuam cá, estão ao serviço das seleções, exatamente, portanto cá não estão ao serviço das seleções, mas vão regressar, e conforme foi dito aqui, também neste mesmo estúdio, não mesmo neste mesmo espaço, mas noutro parecido, na terça-feira, no Futebol Clube do Porto não há pena de morte. Portanto, eles vão continuar, vai seguir os seus trâmites normais, o Futebol Clube do Porto sempre soube, a exemplo de casos passados, tratar esses assuntos como deve ser, não ostraciza ninguém, portanto, as coisas vão se resolver. Vão correr. Agora, a preocupação dos 30 milhões, gostaria que este tivesse sentido, principalmente, e agora sim, se quiserem, mostrar os outros dois, primeiro com o caso, creio eu, que é o que estava, o do Ferreira e do Castilho, que são dois jogadores que custaram juntos 40 milhões
é muito mais do que os 30 destes 4 jogadores do Futebol Clube do Porto, custaram 40 milhões e o aproveitamento deles no clube e a maneira como saíram também levaria se calhar a perguntar o que é que seria dos 40 milhões. Acontecesse isso no Futebol Clube do Porto e tínhamos novela para 2 ou 3 ou 4 semanas. E depois, bem perto agora, que afinal de contas é necessário reforçar um clube que já tinha os melhores jogadores do Seixal, os melhores tinham o supra-sumo da formação portuguesa e não só pérolas, afinal de contas vai-se buscar um jogador estrangeiro e tem que se mandar embora o Caio Lucas, um jogador que custou 4 milhões, está ali escrito, apesar de estar em final de contrato. E o mais engraçado disto tudo é que os direitos de inscrição desportiva é de 75% dos direitos económicos do jogador, num investimento total de 4.085 milhares de euros, que engloba os encargos com os serviços de intermediação, isso chama-se empresários, exatamente, ou seja, tanto dinheiro para empresário. E só tem 75%. Exatamente, e gastou-se 4 milhões num jogador que estava livre e que podia vir a custo zero. Alguém pergunta alguma coisa sobre isto? Alguém pergunta onde é que está a comissão e quem são os empresários que levaram a comissão? E alguém está preocupado com aqueles jogadores, com os minutos e o que é que renderam no plantel, todos aqueles jogadores que eu disse? Nada, ninguém está incomodado com isso, só estão incomodados com o Sarabia, só estão preocupados com o Sarabia. Aqueles que continuem, porque as coisas de facto estão bem encaminhadas e deixam-nos sossegados, até porque aqui ainda se respira.